Pois, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Instituto Sá Carneiro para colaborar nesta reflexão sobre política económica, saudar os meus colegas da mesa e realmente dizer, nos 20 minutos que o Alexandre me deu, a tentar fazer uma síntese realmente do meu pensamento. É evidente que a economia... É melhor é pôr isto aqui, sem papel. É evidente que a economia portuguesa não pode ter, na nova década, na década de 2010-2020, a performance que teve na década anterior. Se tivéssemos, na nova década, 2010-2020, a performance que tivemos na década anterior, a nível de crescimento da riqueza do país, se o PIB ainda cresceu alguma coisa, o rendimento nacional ficou estagnado. E, como sabem, o rendimento nacional é o que determina o rendimento disponível, logo o nível de vida da população. Porque o país, uma parte crescente da riqueza que é aqui produzida, está a ser paga ao exterior, através dos juros da dívida externa crescente. Portanto, foi uma década de agravamento dos desequilíbrios estruturais e, portanto, a nova década tem que corrigir esses desequilíbrios, porque nós estamos realmente a caminho de um abismo e, para não chegarmos lá, para não termos a tal morte lenta, temos tempo, mas temos que mudar de linha de rumo. Mudar de linha de rumo e redefinir prioridades. Mas para mudar de linha de rumo e redefinir prioridades, é preciso que os agentes políticos, económicos e sociais interiorizem profundamente o novo contexto competitivo da economia portuguesa e que interiorizem as nossas fragilidades estruturais e depois que sejam consequentes na ação. O contexto concorrencial da economia portuguesa mudou com o regime económico, com a entrada no euro, com a globalização crescente nos mercados. Portanto, isto significa o aumento da pressão concorrencial sobre a economia, sobre as empresas, sobre os setores. E mudou, para além do contexto económico, houve uma mudança do contexto financeiro, com a crise disputada em 2007, se agravou em 2008 e que ainda continua com algumas sequelas. O contexto financeiro, a época do endividamento crescente e fácil, acabou. E, portanto, isto significa que os agentes económicos, políticos e sociais têm que interiorizar este novo contexto concorrencial e têm que interiorizar que os países concorrem entre si. E concorrem entre si através das suas empresas. E os países concorrem na criação de condições para a atração de investimento, para a atração de poupança, portanto, na criação de um ambiente favorável à atividade económica. Portugal está em concorrência com os outros países na criação de condições capazes de fazer crescer a atividade económica, atrair investimento público, investimento privado nacional, investimento privado estrangeiro, está em concorrência na atração de poupanças, na obtenção de financiamento externo. Portanto, é preciso ter esta concepção. Por outro lado, é preciso interiorizar que, efetivamente, não há emprego sustentado se não houver empresas competitivas. São as empresas que criam emprego. E, portanto, no fundo, a última década foi uma década de destruição de emprego. E, realmente, se não mudarmos de vida, a OCDE publicou, não há muito tempo, uma estimativa para a evolução da economia portuguesa para o período 2011-2017, em que o crescimento é o pior de todos os países da OCDE. Continuaríamos a divergir, se não mudarmos de vida, continuaríamos a divergir com a União Europeia. O PIB potencial, isto é, a nossa capacidade produtiva em condições de equilíbrio, de acordo com esta estimativa da OCDE no período 2011-2017, em média será de 0,7.
o crescimento do emprego potencial será nulo, menos 0,1. E, portanto, eu penso que não podemos continuar com as mesmas opções em termos de políticas macroeconómicas, com as mesmas opções em termos de política microeconómicas. Não podemos continuar, portanto, e temos que mudar de vida. Temos que fazer algo. Com a certeza que não há milagres de curto prazo, mas há sim, na minha perspectiva, uma linha de rumo que exige a ação coerente numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, o que eu penso que nós precisamos, efetivamente, de considerar que a economia portuguesa precisa, efetivamente, de relançar o crescimento económico, a competitividade e o emprego. Mas para relançar o crescimento económico tem que alterar um conjunto de políticas que eu considero fundamentais. É evidente que as empresas são a célula base da atividade económica e todas as políticas macroeconómicas e microeconómicas determinantes da competitividade, porque a produtividade é que determina a competitividade. E a produtividade, no fundo, é a fonte de rendimento das famílias através dos salários, das empresas através dos lucros, do Estado através dos impostos. E sem aumentos reais de produtividade, nós não conseguimos aumentar de uma forma sustentada os níveis de bem-estar económico e social das pessoas. Portanto, e a produtividade não é só a economia. A produtividade depende de um sistema complexo de fatores que radica na qualidade das políticas públicas e na qualidade das políticas empresariais. E portanto, a produtividade depende desse conjunto complexo de fatores e que tem a ver com a qualidade das instituições, com a qualidade das políticas públicas, como sabemos, no domínio do sistema de justiça, do sistema de educativo e de formação profissional, no sistema de concorrência e de regulação dos mercados, etc, etc. Todo esse conjunto de condições. Portanto, eu não vou aqui referir toda essa amplitude de políticas públicas que influenciam a produtividade e a competitividade, vou-me apenas focalizar mais nas políticas macroeconómicas e nas políticas microeconómicas, mas têm que ser articuladas com esse conjunto de políticas públicas capazes de permitir a criação de condições para a melhoria da produtividade e da competitividade e, logo, para a melhoria da taxa potencial de crescimento económico. Esta é a questão central. A taxa potencial de crescimento económico, que na década de 90 era superior a 3% ao ano, caiu ainda antes da crise para menos de 1%. Portanto, nós temos, para além da componente conjuntural da crise, que será ultrapassada com mais ou menos dificuldade, nós temos é que vencer a crise estrutural. Ou melhor, temos que atacar as vulnerabilidades estruturais que impedem o crescimento do PIB potencial e logo impedem o crescimento do emprego. Porque se nós, na próxima década, nesta nova década, continuarmos estagnados como estivemos na década anterior, está em causa o financiamento do nosso modelo social. Estará em causa o financiamento do nosso modelo social. Porque sem criação de riqueza não há prestações sociais capazes de ir ao encontro das necessidades das pessoas. Portanto, o crescimento económico é a prioridade das prioridades. Mas para que haja crescimento económico, nós temos que garantir um conjunto de condições. A primeira condição, e no campo das políticas macroeconómicas, é uma política orçamental e fiscal orientada para a sustentabilidade das finanças públicas a prazo e para a competitividade fiscal. A competitividade depende de um conjunto complexo de fatores que têm a ver com a eficiência dos governos, com a eficiência das infraestruturas, com a eficiência das empresas, mas em todos os inquéritos aos investidores, sejam nacionais, sejam estrangeiros, a problemática fiscal aparece como um dos fatores. Pode não ser o mais determinante, mas é um fator. E, portanto, quer dizer, a política orçamental e fiscal tem que garantir a sustentabilidade das finanças públicas, porque a sustentabilidade das finanças públicas é uma condição necessária para garantir condições para um crescimento económico sustentado e logo para uma melhoria do nível de vida das pessoas também de uma forma sustentada. Sem finanças públicas sãs não há crescimento económico saudável. Ora, nós deixámos-nos cair, efetivamente, numa situação pantanosa no campo das finanças públicas.
E é preciso dizer que deixámos-nos cair porque fomos, ano após ano, aumentando a despesa pública total. Ano após ano. E, nomeadamente, a despesa pública corrente primária, no jargão dos economistas, que é a despesa das administrações públicas antes do pagamento de juros. Só para dar, não aborrecer com muitos números, este indicador de despesa pública corrente primária era 32% da riqueza anual do PIB em 1995, quando eu era Ministro das Finanças. Depois, em 2000, passou para 36%. Depois passou para 40%. Já antes da crise, já estava em 40%, 41%. E agora está em 43%, 44%. Portanto, no fundo, aumentámos 12 pontos. Em 14 anos, aumentámos 12 pontos o peso da despesa pública corrente primária na riqueza do país. Há 10 anos que andamos a gastar por conta do PIB do futuro, que nunca mais chega. Portanto, o PIB do futuro que nunca mais chega. E, portanto, daí eu pensar que, efetivamente, é a altura de congelar a despesa, enquanto o PIB não crescer. Temos que congelar a despesa. Mas não é a despesa A, B e C, é a despesa pública total. E como os juros vão subir, isto significa que temos que baixar a despesa pública primária. Isto é, a despesa pública antes dos juros, porque os juros vão subir e a dívida pública tem aumentado. E, portanto, a despesa pública primária tem que cair, enquanto, no âmbito de um congelamento da despesa pública total, seja 2, seja 3, seja 4 anos, enquanto o PIB não arrancar. Nós estamos, só para vos dar, às vezes em percentagem, uma ideia disto, o país produz, o valor anual da produção de bens e serviços anda à volta de 160 mil milhões de euros. 160 mil milhões de euros. Pois, no orçamento inicial para 2009, a despesa do setor público administrativo, isto é, a administração central, regional e local, e o orçamento inicial para 2009 ainda não previa a crise, foi antes do orçamento retificativo, já a despesa total apontava para mais de 82 mil milhões de euros. Repare, numa riqueza anual de 160 mil milhões de euros. Portanto, mais de 50%. Mais de 50%. A despesa com o orçamento retificativo passou para 84 mil, quase 85 mil milhões de euros. Tinha sido, em 2008, 78 mil milhões de euros. Mas se analisarmos esta série, que eu tenho alguns números na cabeça, quando eu fiz o Orçamento de Estado, em 1995, esta despesa pública total era 37 mil milhões de euros. Portanto, isto subiu 2,2, quando a inflação foi muito inferior. Portanto, tivemos aqui um crescimento em termos reais, que depois, na última década, não foi acompanhado do crescimento da riqueza. Portanto, aí, com uma despesa pública tão gorda, é evidente logo que viesse uma constipação, bastava uma simples constipação e tivemos agora uma verdadeira doença conjuntural, é evidente que as contas públicas, o déficit público e a dívida pública disparavam. A dívida pública também tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar paulatinamente, quer dizer, houve durante muitos anos a trajetória insustentável das finanças públicas foi disfarçada a nível da dívida pública por causa das receitas das privatizações. As grandes privatizações foram feitas e, portanto, a dívida pública começou a disparar. Agora, com a conjuntura, ainda disparou muito mais. A dívida pública direta. Eu já há muito tempo que chamo a atenção, para além da dívida pública direta, para a dívida pública indireta, que o trabalho agora do BPI, publicamente, vejo também chamar a atenção. Portanto, nós estamos com uma dívida pública direta a caminho dos 80% e tal por cento, aquilo que o Fundo Monetário Internacional diz, que se não fizermos nada, caminharemos rapidamente na dívida pública direta para 100% do PIB, e a dívida pública indireta
está no mínimo em 30% do PIB. Eu explico. A dívida financeira do setor dos transportes são 25 mil milhões de euros. Do setor dos transportes. CPs, refers, metros, transportes coletivos do Porto, etc. São 25 mil milhões de euros. São 15% do PIB. O valor atual dos compromissos assumidos com as parcerias público-privadas, com uma taxa de desconto ao custo da dívida pública de longo prazo, dá à volta também de 15%, em função da informação disponível. Portanto, só aqui temos uma dívida pública indireta de 30%. E, portanto, quer dizer, esta dívida pública indireta, que representa verdadeira desorçamentação, vai, a prazo, transformar-se em dívida pública direta. E, portanto, nós estamos aqui a criar, neste manto da fantasia, que é o setor empresarial do Estado, de serviço público, que não são verdadeiras empresas, porque dependem do orçamento do Estado, nomeadamente o setor público dos transportes e os contratos em que estamos a mandar despesa para o futuro, estamos aqui a criar uma bomba ao retardador. Portanto, nós temos, e portanto esta trajetória insustentável, interiorizar isto é fundamental. E portanto agora que políticas. Olha, eu fixava, na mesma base contabilística, a despesa pública total não mais que 80 mil milhões de euros para os próximos anos. Era mais que 2008, menos que 2009. E congelava isto. Mesmo assim, representa quase 50% do PIB. E jogava em todas as variáveis críticas para aumentar a taxa de potencial de crescimento da economia. A taxa potencial de crescimento da economia. É evidente dizer assim, então, mas como é que fazia o orçamento? 80 mil milhões de euros repartia para a administração central, regional e local. Suspendia lei das finanças locais, lei das finanças regionais, uma interrupção. E íamos ver como repartir esses 80 mil milhões de euros. Esses 80 mil milhões de euros repartia isso pelas funções do Estado e obrigava a redefinir prioridades. A melhor forma de haver programas de redução de custos, de otimização, de processos, etc., é pôr uma restrição financeira. E, portanto, se querem aumentar prestações sociais, têm que diminuir consumos intermédios. Se querem aumentar salários, têm que diminuir outras coisas. E, portanto, quer dizer, nós temos que, efetivamente, dar sinais fortes aos mercados, como aqui o Fernando Henrique já salientou a importância disso, que vamos fazer uma política de restrição orçamental, mas integrada num programa de melhoria do crescimento económico, da competitividade e do emprego a prazo. Por isso eu sou defensor que realmente o orçamento para 2010, pois é uma componente daquilo que deveria ser uma consolidação orçamental de qualidade a médio e longo prazo. E a consolidação orçamental de qualidade a médio e longo prazo não basta dizer que o déficit é 3%. Porque eu posso alcançar 3% contabilisticamente, como o Governo fez em 2008. É fácil, contabilisticamente, criar um déficit de 2008. Agora, cada vez mais difícil, porque o recurso a receitas extraordinárias e a outras fantasias contabilísticas é capaz de já estar mais reduzido. Mas, portanto, no fundo, isto parece-me fundamental. Redefinir prioridades na despesa pública corrente, com critério de prioridades. Eu tenho que dar prioridade a todas as despesas que têm a ver com a melhoria da produtividade e competitividade. Se o problema número 1 do país é a produtividade e a competitividade, eu, por exemplo, no sistema educativo, se calhar não é prioritário aumentar os professores, aumentar os encargos com os professores, mas se calhar é prioritário deslocar recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento da vertente técnica do ensino secundário. Para o desenvolvimento. Portanto, o mix da despesa pública corrente em função dos objetivos estratégicos. Eu tenho que melhorar o sistema de ensino técnico. Eu tenho que melhorar o sistema de gestão e organização dos tribunais. Eu tenho que melhorar toda a organização de processos. E, portanto, eu tenho que apoiar mais o sistema de inovação ligado às empresas. E, portanto, no fundo, eu redefino prioridades. Mas redefinir prioridades obriga a gastar mais nos lados do que noutros. E, portanto, no fundo, isto em relação à despesa pública corrente primária é fundamental, não só o seu controle,
porque nós estamos com 7, 8 pontos acima de Espanha. Acima de Espanha, na despesa pública corrente primária, 7, 8 pontos, eu costumo dizer 7, 8 quilos, cada quilo é um ponto percentual do PIB, e cada ponto percentual do PIB são 1.600 milhões de euros. E, portanto, nós, enquanto não conseguirmos fazer crescer a riqueza do país, não podemos dar ao luxo de fazer mais despesa e temos que congelar a despesa. E agora compete ao Governo que está em funções, em função das suas prioridades políticas, redefinir prioridades na despesa pública. Pois às vezes diz, mas o senhor é partidário do congelamento dos salários dos funcionários públicos. Não, os salários dos funcionários públicos representam 30%, ou que mais ou menos, dos 80 mil milhões de euros. Quer dizer, portanto, há rubricas muito importantes. As prestações sociais também representam cerca de 30% das prestações sociais em dinheiro em espécie. É como os consumos intermédios. Os consumos intermédios têm vindo sempre a crescer e são 4 ou 5% do PIB. Portanto, há que definir prioridades. Quer dizer, há que definir prioridades e portanto, tem campeado em frena maior indisciplina na despesa pública ao longo de muitos anos. E, portanto, os objetivos que foram definidos ligados à reestruturação da função pública ao nível do prazo para o controle da despesa pública corrente primária não foram alcançados, sem prejuízo de terem sido tomadas algumas medidas positivas, na minha perspectiva, em relação a dar maior flexibilização da gestão dos recursos humanos e da função pública e algumas medidas positivas de simplificação administrativa. Mas não basta. Quer dizer, todo o trabalho que nós sabemos das organizações, de simplificação de macroestruturas, simplificação de microestruturas, reorganização de processos, otimização de efetivos, não está feito. E esse é o trabalho mais difícil. É o trabalho mais difícil, mas que tem que ser feito. Mas não é, quer dizer, isto, mas tem que se criar uma mentalidade na administração pública, uma filosofia que isto não é, vamos fazer uma reforma. Isto tem que ser uma reestruturação permanente, como em toda e qualquer organização. E fazendo benchmarking permanente nas empresas, faz com os concorrentes de excelência. Aqui tem que se fazer com as administrações públicas de excelência, dos países à nossa dimensão, no nosso estádio de desenvolvimento, no sentido de progressivamente diminuirmos e tal. Quando o João Proença diz, por exemplo, que diminuiu o peso dos salários da função pública no PIB, estatisticamente é verdade. Mas não é verdade. Vocês sabem que os funcionários dos hospitais deixaram de ser funcionários públicos. Portanto, não contam. Portanto, não deixaram de ser funcionários públicos. Portanto, boa parte da redução é meramente aparente. E outra parte está na Caixa Geral de Aposentações, porque quando se diz que substitui 2 por 1, os contribuintes, o Estado passa a pagar 3. Portanto, quer dizer, isto passa a pagar 3. Esta é a realidade. Portanto, a política da despesa pública corrente primária tem que se redefinir prioridades em todos os domínios setoriais dela, lutando contra o desperdício, otimização de processos, otimização de estruturas, otimização de efetivos. Despesa pública de investimento. Despesa pública de investimento. Às vezes diz assim, mas afinal o investimento público está a cair. Não. O investimento público tem vindo a ser desorçamentado. Nos anos 90, o investimento público que era contabilizado no orçamento e nas contas públicas representava cerca de 4% do PIB. Agora representa 2%. Diz assim, mas caiu. Não caiu nada, foi desorçamentado. Passou para hospitais e empresas, entes públicos empresariais, parcerias público-privadas e tal. Portanto, de acordo com uma estimativa grosseira, se considerarmos o investimento público no setor público administrativo entre 2% e 3% do PIB, mais o investimento público nas empresas públicas não financeiras, mais o investimento público através das parcerias público-privadas e concessões, eu chego a um investimento público da ordem dos 8, 9% do PIB, quando o investimento total do país é cerca de 18% do PIB. Portanto, quer dizer, nós estamos aqui com um problema muito gordo, porque a qualidade do investimento no país tem vindo a cair. A qualidade do investimento tem vindo a cair
Porque basta analisar os dados do Eurostat, a chamada, aquilo que os economistas chamam de eficiência marginal do capital, isto é, o impacto do investimento na riqueza anual, tem vindo a cair e estamos na cauda da OCDE nos últimos 10 anos. Portanto, temos de melhorar a qualidade do investimento, quer público, quer privado. Não basta investir. Não basta investir. É preciso investimento reprodutivo. E não temos em condições de correr riscos de fazermos investimento não reprodutivo de grande magnitude. Quer dizer, aqui liga-se a outra coisa. Mas investimentos públicos têm externalidades positivas, poupança de tempo, as pessoas depois têm mais tempo para aumentar o PIB, ou menos acidentes, etc. Ok, eu concordo que haja externalidades positivas, mas as externalidades positivas devem ser financiadas pela coletividade através de subsídios de capital ou investimento, por forma a diminuir o custo económico ou técnico dos serviços oferecidos. Hoje, portanto, mas não, em relação a determinado tipo de projetos, ficar o Estado com o risco comercial. O risco comercial do tráfego de uma autoestrada, o risco comercial do tráfego de uma linha de TGV. Os contribuintes do futuro já têm tanta coisa para pagar, ligada com o envelhecimento da população, ligado com os encargos diferentes, ainda vão subsidiar os preços dos bilhetes em TGV. Eu não sou contra o TGV. O que eu sou contra o modelo de execução do TGV e contra o modelo de execução de muitas outras parcerias público-privadas, em que o risco fica do lado dos contribuintes. Então, era um critério, e aqui um critério muito simples de seleção do investimento público. Um critério muito simples, que seria dizer: o Estado não dá garantias nem diretas nem indiretas à rentabilidade dos projetos. Dá subsídios. Os subsídios da União Europeia, subsídios a fundo perdido ao investimento. Faz concursos numa lógica de construção, exploração. E os senhores privados concorram, mas ficam com o risco comercial. Portanto, isso iria selecionar os projetos. Aqueles que ainda têm alguma viabilidade comercial seriam feitos. Aqueles que não têm viabilidade comercial não seriam feitos. Eu até admito que alguns tenham tanta externalidade negativa que eu até dei 50% a fundo perdido, com os fundos comunitários e tal, logo no momento do investimento, mas não correr riscos de exploração. O contribuinte para o futuro. Esta é a minha perspectiva. Por outro lado, ainda em relação eu penso que era fundamental realmente acabar com as garantias nas parcerias público-privadas, garantias de rentabilidade do Estado, por todas as razões, é mais uma. E, por outro lado, é a fonte do aumento da dívida pública indireta. Se nós queremos controlar a evolução da dívida pública direta e estamos a deixar crescer desmesuradamente, através do abuso de lançar encargos para o futuro, a dívida pública indireta, não estamos a criar condições saudáveis para as finanças públicas a prazo. Logo, não estamos a criar condições saudáveis para a melhoria da taxa potencial de crescimento a prazo. Porque os juros da dívida pública... e depois, agora, liga-se com outra questão que eu hoje também queria aqui salientar, que é a problemática da qualidade da alocação de recursos na economia. Portanto, a qualidade do investimento tem vindo a cair. O impacto do investimento, não basta investir, é preciso investir com qualidade, com investimento que seja reprodutivo, que tenha impacto na riqueza gerada. Vocês sabem que nós temos investido à volta de 20%, todos os anos, 20% da riqueza do país, e a poupança nacional bruta está na casa dos 8%. Isto é, temos um gap que tem sido crescente entre a poupança nacional e o investimento. A poupança nacional bruta era na casa dos 20% aqui há uns anos atrás, tem vindo a cair paulatinamente e está na casa dos 8%. Nós investimos 20%, daí, portanto, a poupança interna tem vindo a cair. Quando estou a falar em poupança interna, não é a poupança das famílias só. A poupança das famílias no último ano até tem vindo a subir, está em 13% do PIB, teve em 10%, está em 13%, por aí. Mas, por outro lado, está a cair a poupança do Estado. Está menos 5%, menos 6%.
Portanto, quer dizer, nós temos um problema de poupança nacional bruta e, portanto, o Estado tem que contribuir para a poupança nacional bruta. Isto é, pelo menos, não basta a poupança das famílias. E sem poupança nós não conseguimos criar condições de estabilidade na economia portuguesa. Como o Fernando Henrique bem caracterizou, nós hoje dependemos da poupança externa. E dependemos da poupança externa precisamente porque, anos após anos, estamos a ter déficits externos 8, 9, 10%, e o Banco de Portugal, numa estimativa de há poucos dias, diz que em 2011 é 11%. Portanto, nós, ano após ano, os juros da dívida externa estão a comer já uma boa parte das nossas exportações. Em 2008 já representaram, os juros da dívida externa representaram 10% das nossas exportações. E a balança de rendimentos era negativa 2% em 2000, ano passado 4%, e o Banco de Portugal diz que em 2011 é 6%. Isto é, há cada vez mais, nós em vez de falarmos de PIB, devemos cada vez mais falar em rendimento nacional. Isto é, a riqueza que fica cá para os residentes do país, depois de pago os juros aos credores externos. E é esse rendimento nacional, quando nós dizemos que para o ano vai crescer, por hipótese, 0,5 ou 0,3 ou 0,7, temos que abater, para o rendimento disponível que tem a ver com o nível de vida, o acréscimo dos juros, que o Banco de Portugal diz que vai passar de 4% para 6% a parte negativa da balança de rendimentos. Portanto, quer dizer, isto significa que temos que redefinir prioridades. E redefinir prioridades e temos que controlar o crescimento do endividamento público direto e do endividamento público indireto. Eu acho inconcebível que, efetivamente, a Assembleia da República se preocupe com o PIDAC, que representa 2% do PIB, mas não se preocupe com os outros 6 ou 7% do PIB do investimento nas empresas públicas não financeiras, parcerias público-privadas, nos encargos que vão para o futuro, que até é mal informada e não autoriza. Daqui a alguns, nem sequer se beneficia, daqui a alguns anos, a boa parte da despesa pública já está comprometida. Isto deriva realmente de uma ficção contabilística, que é a diferença entre o setor público administrativo e o setor público empresarial. O Fundo Monetário Internacional, quando cá chegou em 1982-83, a primeira coisa que fez foi calcular o verdadeiro déficit das contas públicas para um setor público administrativo alargando, portanto, todas aquelas falsas empresas, que são aquelas empresas públicas de transporte, entes públicos empresariais e agora mais as parcerias público-privadas, que na realidade representam encargos para os contribuintes. Isto é como num grupo empresarial eu concentrar fazer apenas a consolidação de uma parte do grupo e não outro parte do grupo. Mais tarde ou mais cedo, esta dívida pública indireta veio-se a refletir na direta e hoje as agências de rating só olham para a direta, a tendência será que esta dívida pública indireta nos próximos anos, e sobretudo a partir de 2013, vai começar a aparecer na dívida pública indireta na direta. Por outro lado, é evidente que o nosso modelo de desenvolvimento tem que ser alterado. A alocação de recursos na economia. Este país acumulou capital no setor até à crise financeira, no setor da banca, da construção, do imobiliário, das telecomunicações, da energia, etc, etc. Qualquer análise que se faça da evolução dos lucros, onde é que houve acumulação de capital no horizonte de 20 anos, aconteceu no setor dos bens e serviços não transacionáveis, quando o país precisa, efetivamente, de desenvolver o setor produtivo virado para os bens e serviços transacionáveis. E aqui temos um grande problema. Hoje, o crédito bancário ao setor privado não financeiro, mais de 60%, à volta de 60% no conjunto consolidado, é crédito ao imobiliário e construção e habitação. O crédito, fui às estatísticas monetárias do Banco de Portugal e fiz uma série longa. O crédito, aquilo que se chama uma amostra do setor transacionável, a indústria, pondo a agricultura, as estatísticas nem são também desagregadas, quer dizer, isso foi baixando ano após ano nos últimos 20 anos, e nos últimos 12 anos, sei lá, o crédito total à indústria e à agricultura, que é uma amostra do setor dos bens transacionáveis, representava 13% do crédito total, agora representa 5 ou 6%.
E o crédito à construção e habitação, o crédito imobiliário, teve a evolução inversa e está em 22%, 23% do crédito total. E está em 60% do crédito ligado ao setor privado não financeiro. Portanto, temos aqui um problema. Quando a gente diz vamos desenvolver o setor dos bens e serviços transacionáveis, é preciso capital. Capital de risco e capital de empréstimo. É preciso que os bancos não tenham incentivo a emprestar ao Estado, ou a emprestar mais à habitação, ou pelo menos a emprestar dentro de certas medidas, porque sabem que nas regras de consumo de capital dos bancos, a habitação, em termos da ponderação dos rácios de capital, só entra com cerca de 50%, e o risco de Estado com 0%, e o risco das autarquias com à volta de 20%, salvo erro. As empresas entram ao risco total. Eu, se fosse banqueiro, fazia exatamente a mesma coisa. Preferia ir emprestar às parcerias público-privadas, ou comprar títulos de dívida pública nacional e estrangeira, como fizeram, do que emprestar dinheiro às empresas. Por outro lado, quer dizer, nesta atual crise, o Banco Central Europeu teve uma boa política de injeção de liquidez, mas o que é que aconteceu a essa liquidez? Quer dizer, os bancos tardam em funcionar o mercado monetário. E, portanto, não só aqui, não estou a falar na banca europeia em geral, tem mais incentivo a emprestar ao Estado. Ainda outro dia estava com um banqueiro da nossa praça que, a propósito da discussão da Assembleia da República, de aumentar o endividamento para a Madeira, disse: eu gostava de emprestar aquilo. É que eu vou ao Banco Central Europeu e ia buscar dinheiro a 1%, com o risco Estado. E, portanto, quer dizer, o risco Estado, isso serve de colateral, os próprios bancos, uns mais do que outros, vão buscar refinanciamentos, continuam a emprestar ao Estado, portanto, a transmissão do crédito, mesmo nesta fase, à economia real está melhor, mas foi muito limitativa, até porque houve um fluir da liquidez em circuito fechado entre os bancos e o próprio Banco Central Europeu. Portanto, nós temos aqui um problema. Temos que alterar, temos que lutar. Eu sei que estas regras de consumo de capital não são só portuguesas, mas aqui em Portugal, como tem havido muitos déficits públicos, o aumento da dívida pública direta e indireta, quer dizer, esta coisa, e a tendência, portanto, para um modelo de desenvolvimento demasiado assente no setor dos bens e serviços transacionáveis, na construção, no imobiliário, e nas grandes obras públicas, infraestruturais, etc., etc. Quando nós precisamos, para reduzir o déficit externo, de exportar mais e de importar menos. E, portanto, quer dizer, temos aqui um problema: como é que nós conseguimos deslocar recursos do setor dos bens não transacionáveis para o setor dos bens transacionáveis? Eu começava logo com a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, quer dizer, fruto da sua história, tem cerca de 70% do crédito, o setor privado não financeiro, na construção e imobiliário. Tem metade da cota de mercado da banca em geral em relação às empresas. Portanto, eu virava a Caixa Geral de Depósitos mais para as empresas, nomeadamente para as micro, pequenas e médias empresas. Isto parece evidente. Eu não posso dar orientações à banca comercial privada, mas procurava alterar a política de estímulos, no sentido e lutava a nível de Basileia para alterar determinadas regras de consumo de capital, no sentido de orientar a afetação do crédito mais para o setor dos bens e serviços transacionáveis, porque sem isso podemos andar a dizer que a prioridade é a transacional. Por outro lado, também temos de ser coerentes na política fiscal. Se o setor dos bens e serviços transacionáveis é prioritário, então nós temos que reestruturar a nossa despesa fiscal, dando total prioridade ao setor dos bens e serviços transacionáveis, à internacionalização, à inovação, etc., etc. Portanto, temos que redirecionar todo o sistema de incentivos fiscais e financeiros neste sentido. Portanto, não basta. Nós estamos aqui perante uma necessidade de interiorizar o tal diagnóstico que dizem que está feito, mas não está interiorizado, e depois ser consistente na ação. Com certeza que não há milagres de curto prazo, mas há uma linha de rumo que seja correta a médio e a longo prazo. E, portanto, a política fiscal também é muito importante. Quer dizer, às vezes dizem imposto de mais-valias, imposto disto, imposto daquilo. Isso depende, o mix de impostos depende das políticas dos vários governos em consoante a sua posição. Por exemplo, se querem melhorar mais a competitividade, então aumentam o IVA e baixam o IRC ou baixam os encargos sociais sobre o fator trabalho, porque o IVA é dedutível nas exportações.
Aliás, eu fiz isso em 95, aumentei o IVA, criei o IVA social, passei de 16 para 17, e baixei as contribuições sociais para a Segurança Social, preocupado com condições de competitividade. Porque baixando os custos das empresas. Portanto, eu tenho que incentivar a baixa dos custos das empresas. Estou a falar numa perspectiva estrutural, independentemente das opções de 2010. Tenho que baixar os custos das empresas. Tenho que, se eu preciso de capital de risco, eu tenho que criar melhores condições para o capital de risco, para a capitalização das empresas. Como também concordo com o Fernando Henrique, para o aumento da dimensão das empresas, etc, etc, etc. Mas isto tudo, o mix de impostos é como o mix da despesa pública, depende das prioridades políticas e dos objetivos perseguidos. Agora, o que eu punha também era um plafond, aí sim é também um pacto, um acordo de médio prazo. Quer dizer, a economia portuguesa não está em condições de suportar mais que 35% da carga fiscal sobre a riqueza do país. Estou a falar de impostos diretos, mais indiretos, mais as contribuições para a Segurança Social. Em 95 era 32%, depois passou para 32%, depois passou para 34%, depois passou para 36%, chegou a atingir 37%. Agora caiu porque os impostos, com a crise, os impostos caíram mais proporcionalmente. Mas 35%, se a gente medir o esforço fiscal relativo que as famílias e empresas portuguesas fazem em função do seu poder de compra, é maior que o dos países nórdicos, que têm despesa pública superior a 50%. Pagam mais impostos, mas como têm um rendimento per capita superior em paridade de poder de compra, o poder de compra que o Estado retira às famílias e às empresas é menor nos países nórdicos que em Portugal. Portanto, nós temos um esforço fiscal relativo. Isto liga-se também com o tal objetivo médio e longo prazo para a despesa pública total. Com 35% de carga fiscal e com 6, 7 pontos percentuais do PIB que nós temos de potencial sobre as outras receitas correntes e de capital, sem receitas extraordinárias, nós temos um potencial de receita máximo razoável, em condições de competitividade de 41, 42% do PIB. Ora, temos a despesa em 51%, portanto, mais o mix de impostos. Portanto, só para dizer, portanto, que a política de incentivos, de alocação de recursos, incentivos às famílias, às empresas, a orientação do crédito, são fundamentais para eu conseguir mudar o modelo de desenvolvimento virado para as empresas, virado para o setor dos bens e serviços transacionáveis, virados para a competitividade externa. E, portanto, independentemente disso, há outras políticas que são fundamentais, o sistema de concorrência e de regulação de mercado, já não tenho tempo para falar, porque realmente a concorrência é o motor da inovação e é o motor da competitividade numa economia de mercado. Também já não tenho tempo para falar sobre as políticas de estímulo ao desenvolvimento de clusters e às estratégias empresariais competitivas. Portanto, nós temos que potenciar nas políticas públicas o desenvolvimento desses embriões de clusters que já temos, desta transformação que, apesar de tudo, está a ser efetuada na economia portuguesa, não com a velocidade que desejamos, no sentido de aumentarmos o conteúdo tecnológico das exportações, o conteúdo de inovação, de fazermos o upgrading do setor tradicionais e introduzirmos novas atividades de maior valor acrescentado, mas há sinais positivos em todos os segmentos, na agricultura, na fileira da floresta, no mar, e há potencialidades. Portanto, é possível criar melhores condições de atratividade. Para além de todas as dificuldades de curto prazo, é possível fazer melhor. Muito obrigado.